Glória a seja Jesus. o nome santo de Aleluia. Jesus para todos sempre. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos da paz do Senhor Jesus Cristo, para todos os irmãos nessa noite, mais uma vez, este é o programa De Volta para a Palavra. Cá estamos aqui, eu e meu irmão Erivelto Lopes, para a gente, mais uma vez aqui, meditarmos aqui, batemos um papo bíblico. Nosso tema hoje é a nossa existência em um mundo sem redenção. É um tema bem interessante, não é isso, Erivelto? É verdade. A paz do Senhor a todos os irmãos, a todos os internautas. Glória a Deus. Desde já agradecemos a grata atenção de vocês que estão assistindo, dos que vão Glória a assistir Deus. depois, acessando aí o programa De Volta para a Palavra Evangelista Jorge Nascimento, com conteúdos bíblicos para a edificação dos cristãos e também para a salvação de todo aquele que crê. Glória a Deus. E, como de costume, no princípio dos nossos programas, sempre a gente divulga as redes sociais que a gente utiliza para divulgar a palavra de Deus. Os irmãos nos procuram no YouTube, Evangelista Jorge Nascimento, Instagram, JG Nascimento 5.1, você vai nos encontrar lá. Aqui nesse canal do Facebook, Evangelista Jorge Nascimento. Nos nossos canais de podcast, é só procurar lá, programa De Volta para a Palavra, lá no Spotify e outras plataformas de áudio, você vai encontrar os nossos programas. E também uma novidade que a gente está colocando no ar, podcast exclusivamente, De Volta para a Palavra, Bible, Bíblia em inglês, onde você vai encontrar a Bíblia narrada, para você que às vezes não tem tempo, quando você vai para o trabalho, etc., você pode agora, aos poucos nós vamos estar postando os livros da Bíblia em áudio, mas alguém pode dizer assim, mas não tem tantas plataformas já fazendo isso, irmão. Eu digo, tem, mas nós vamos ser mais uma, porque Deus quer que a gente cada vez mais massifique o conhecimento da palavra dele. Então procura lá depois e nos acompanha que vai ser coisa boa. Mas vamos ao nosso tema hoje, Erivelto. Por enquanto nós estamos sozinhos aqui, eu e você. É verdade. Nosso irmão Pedro e nossa irmã Sabrina não vieram do tempo ainda do culto. E nós vamos aqui seguir no tema proposto nessa noite. O nosso tema bem interessante, a nossa existência em um mundo sem redenção. Que negócio interessante esse. É verdade. Alguém pode perguntar, mas espera aí. Você, meu irmão, minha irmã em Cristo, pode perguntar, que negócio é esse? Sem redenção? Claro, estamos falando do mundo aqui, o planeta, a humanidade, o planeta Terra, com todas as circunstâncias reinantes. Isso é mundo sem redenção. Agora que não falta redenção para os que já creram e para os que ainda vão crer em Jesus como Salvador. Aí é uma redenção pessoal. Aí nós estamos falando do mundo, a sociedade organizada, sobre o cativeiro do pecado, as influências espirituais malignas que atuam neste mundo sem redenção, mundo caído, irmão Jorge. Mundo caído. E quando a palavra redenção me chama bem a atenção, Erivelto, porque redenção, o que é que significa redenção? Redenção é nada mais nada menos do que a pessoa ser libertada, livre de algo que o escraviza. Umas palavras bem bonitas que o povo gosta, né? De algo que mantém prisioneiro, não é isso? Exato. E o mundo, ele está prisioneiro do pecado. Ele não pode tornar-se livre, como alguém acha que ser livre é praticar todo tipo de coisa que vem na sua cabeça. Isso não é ser livre, isso nada mais é do que atestar
ao seu próprio aprisionamento ou escravidão no mundo pecador. Né? Verdade. E para melhorar ainda mais esse entendimento, no grego nós temos a palavra associada à redenção, o resgate, que é exagorás. Exagorás tem dois sentidos: comprado no mercado e comprado do mercado. Jesus veio aqui ao mercado de escravos, que é esse mundo, e nos comprou dele, para ele, glória a Deus. Comprados no mercado e comprados do mercado, da mão do mercador Satanás. Vamos ler uma palavra para a gente começar aqui do porquê sem redenção. Vamos. Né? E está no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 11 e 12. Nós vamos ler, né? Bem conhecido esse texto, eu vou ler aqui na versão King James atualizada, que eu gosto muito dessa versão, que nos diz o seguinte: ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creem no seu nome. João, quando escreveu isso aqui, ele, vamos dizer assim, orientado pelo Espírito Santo de Deus, ele colocou essas palavras porque o Evangelho, ele vai mostrar, o Evangelho de João, ele vê até a divindade de Cristo, né? E já que a gente está tratando da questão de um mundo sem redenção, ele começa no capítulo 1 aqui, mostrando o porquê da vinda de Jesus Cristo para este mundo. Aí você pensa comigo, e Erivelto aqui agora, se o mundo não tivesse esta necessidade que nós estamos abordando aqui, haveria necessidade de Jesus ter vindo aqui, Erivelto? Jamais. A necessidade foi gerada pelo pecado. O pecado é que gerou essa circunstância do mundo caído, portanto, o mundo sem redenção. E foi essa necessidade que levou o amor de Deus a enviar o seu Filho amado a este mundo para providenciar a redenção ou resgate para todo aquele que crê em Jesus. Porque quando a gente puxa esse tema, né, o mundo sem redenção, tem pessoas que podem não entender direito, Erivelto, do que a gente está tentando abordar aqui, né? Porque qual é o pensamento do mundo nos tempos que nós vivemos? O pensamento do mundo é que ele é livre, que não existe forças, né? Vamos dizer assim, invisíveis, espirituais, que escravizam as pessoas, né, em práticas pecaminosas que Deus abomina, que estão por trás, vamos dizer assim. Porque, meu irmão, você que está comigo nessa noite, juntamente com o Erivelto aqui, nós precisamos entender de uma vez por todas uma coisa. O mundo, a Bíblia diz que jaz no maligno. Então, quando ele jaz no maligno, quer dizer que ele está sob domínio do mal. Mas aí você pode perguntar, mas como é que é isso, irmão Jorge? Como é que é isso? Posso lhe dizer de forma bem resumida aqui. O inimigo de nossas almas, ele é um ser espiritual. Ele não possui corpo físico como nós. Então, para ele, entre aspas, fica fácil ludibriar, enganar a nós aqui na terra, que muitas das vezes não temos conhecimento ou não queremos ter o conhecimento dele. E ele incentiva, né, aquilo que a Bíblia vai chamar de dardos inflamados do maligno, né,
lá em uma das versões bíblicas, lá em Efésios, que ele lança contra nós, procurando fazer com que as nossas atitudes, as nossas práticas, elas sejam contrárias à vontade de Deus. E Erivelto, diga-se de passagem, que ele tem conseguido ter sucesso em Infelizmente. várias situações, né? Infelizmente. Basta darmos o olhado. Liga a televisão na hora do telejornal. O que é que a gente vê? Notícia de crime, notícia de roubo, calamidades, corrupção na política, que é o que mais tem. Falsos mestres aparecendo, ensinando mentiras. Toda essa conjuntura de coisas caracteriza esse mundo sem redenção. E não é que não haja redenção para ele, não. Ah, sim. Já falamos que Cristo veio a esse mundo. Mas o apóstolo João, escrevendo o seu evangelho, ele diz: veio para o que era seu e os seus não o receberam. Ele falava no contexto local do povo judeu. De muitos judeus que rejeitaram Jesus. Mas nos dias de hoje o evangelho está espalhado pelo mundo e muitos também não recebem o evangelho, que é o fator predominante de redenção. É fundamental para a salvação do homem o evangelho. Mas muitos têm rejeitado e está o mundo aí, continua o mundo caído no pecado, Satanás operando dissimuladamente, disfarçadamente, com as estratégias que ele tem, e mundo sem redenção. Se existe uma criatura estrategista, Erivelto, você está falando de estratégia, se existe alguém que tem uma sagacidade muito grande, ele tem assim vamos dizer assim, uma inteligência com relação a essa coisa do engano, chama-se o inimigo de nossas almas. E as pessoas, elas, pelo fato de serem, vamos dizer assim, vulneráveis a essa situação, elas são facilmente enganadas por ele e levadas principalmente a não acreditar no que o Evangelho, a palavra de Deus fala com relação a essa questão de perdição. Não é isso? Exatamente. Então, a Bíblia vai mostrar para nós, no versículo 23, que é outro texto que nós vamos abordar aqui do porquê o mundo sem redenção, da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, onde ele diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão. Observa a construção do texto. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O que é que esse texto está dizendo para nós? O que é que Deus está dizendo para nós através de sua palavra aqui e agora? Porque isso aqui não foi um texto que, porque foi escrito lá no século I, que perdeu a validade para hoje, não. Ele é mais atual do que a notícia que ainda vai surgir amanhã. Com certeza. É a Né? palavra de Deus e ela é eterna. Isso. Ela veio para suprir as necessidades do ser humano em todas as eras. Então, se ela é atual, ela quer dizer o quê? Que o estado de destituição da glória de Deus, ela é algo real na vida das pessoas que ainda não quiseram se reconciliar com Deus por intermédio de Jesus Cristo, que é a única pessoa que tem o poder para levar o homem de volta para Deus. Então, se você, Erivelto, desculpe a interrupção, se você está num mundo em que as pessoas querem viver mais pecando do que procurando fazer a vontade de Deus, isso quer dizer que você está num mundo que precisa ser resgatado de uma situação que ele não consegue sair sozinho. Se você observar, Erivelto, vou deixa para tu agora. Certo. Se você observar, como é que está o mundo hoje agora exatamente? Como é que está o mundo? Você que está me vendo aqui, tem umas 5, 4 pessoas aqui, inclusive o Leandro está comigo, né? Fabiano, Silva,
Glória a né? Deus. Deus abençoe. E os demais, no final a gente fala, né? Com cada um pelo chat, porque eu estou sozinho aqui com o Erivelto. Não tem Pedro e Sabina conversando no chat. Né? E a gente está sozinho, estou vendo pelo menos 2 aqui, pela minha tela, que eu sempre olho de lado aqui para olhar para a tela do computador. Então, o que é que acontece? O mundo, ele está escravizado pelo inimigo de nossas almas. E por que que a gente martela tanto aqui nesse assunto? E nós vamos continuar martelando. Porque o Evangelho de Jesus Cristo não é somente as flores que estão oferecendo em alguns lugares por aí, né? De jeito nenhum. O Evangelho de Jesus fala da outra parte que precisa também ser falada. Eu sei que Jesus cura, eu creio nisso, Jesus cura, Jesus continua salvando, Jesus continua libertando e Jesus vai levar finalmente a igreja dele para o céu. Mas Jesus também disse que se o camarada não quiser saber da boa notícia do Evangelho, ele está numa situação de escravidão no pecado e de perdição no futuro de uma vez por todas. Essa é a É realidade, verdade. não é? Esse texto aí, que o apóstolo São Paulo escreveu, inclusive o saudoso escritor Samuel Nistra, Sim, no seu livro Jesus Cristo Nossa Glória, ele fala que esses 3 primeiros capítulos de Romanos, da carta de Romanos, é um documento condenatório da humanidade. Judeus e gentios, todos debaixo do pecado. Ele fala da universalidade do pecado. E certa vez, a revista Veja, me parece, me fala a memória, entrevistou o humorista Fernando Sabino, muito viajado. E então alguém perguntou para ele: e aí, Fernando, você é muito viajado, já rodou o mundo, como são as pessoas? E a resposta dele foi: é tudo a mesma coisa. É tudo a mesma coisa. é tudo orgulhoso, é tudo Todos prepotente, têm né? me permita usar a expressão aqui que é um pouco complicada, a síndrome de Adão. Síndrome quer dizer um conjunto de sistemas de uma doença. É, E ele disse: é tudo a mesma coisa. A China, no Japão, na Argentina, aqui, lá nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa, todos trazem o estigma do pecado, o DNA do pecado impresso em suas veias. olha só, dentro disso que Erivelto já chamou aqui para nós vamos ver o conflito que existe dentro de cada pessoa. Isso é uma coisa que está intrínseca, ou melhor dizendo, que está dentro de nós. Nós somos Entranhada. assim, né? Está entranhado, Está entranhado dentro de nós. Nós somos assim, olha. Se você ler aqui na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 7, eu vou ler aqui para a gente entender isso, do versículo 7 ao versículo 18, nós encontramos um texto que diz assim: portanto, que concluiremos? A lei é pecado? De forma alguma. De fato, eu não teria como saber o que é pecado a não ser por intermédio da lei. Portanto, na realidade, eu não haveria conhecido a cobiça se primeiro a lei não tivesse dito não cobiçarás. Mas o pecado, aproveitando-se da ocasião dada pelo mandamento, provocou em mim todo tipo de cobiça, porque onde não há lei, o pecado está morto. Antes eu vivia sem lei, mas quando veio o mandamento, o pecado reviveu e eu fui ferido de morte. E descobri que o mandamento que era para a vida transformou-se em morte para mim. Porquanto o pecado, valendo-se do mandamento, iludiu-me e por meio dele me matou. De maneira que a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Portanto, isso significa que o que era bom tornou-se morte para mim de forma alguma. Mas o pecado, para que se revelasse como pecado,
produziu em mim a morte por intermédio do que era bom, a fim de que, por meio do mandamento, o pecado se demonstrasse extremamente maligno, porquanto é do nosso pleno conhecimento de que a lei é espiritual. Eu, entretanto, sou limitado pela carne, pois fui vendido como escravo ao pecado, pois não compreendo meu próprio modo de agir, porquanto o que quero, isso não pratico. Entretanto, o que detesto, isso me entrego a fazer. Ora, se faço o que não desejo, tenho que admitir que a lei é boa. Nesse sentido, não sou mais eu quem determina o meu agir, mas sim o pecado que habita em mim. Porque sei que na minha pessoa, isto é, na minha carne, não reside bem algum, porquanto desejar o bem está presente em meu coração. Contudo, não consigo realizá-lo. Olha só como Paulo, que era um mestre na palavra, colocou essa questão, né? Ele começa falando que a lei evidenciou o pecado. A gente tiramos uma análise pela situação do Brasil. Geralmente o trânsito, né? O trânsito é um ambiente onde tem muitas infrações. O governo cria uma lei, não pode tal. Aí coloca as placas de sinalização, né? Não pode rodar neste trecho acima de 60 km por hora. Aí vai ter pessoas que serão pegas no radar, né? Vai ter pessoas que não vão cumprir e as multas estão aí. Por quê? Por conta dessa coisa chamada pecado, que conhece o que é certo, concorda que é bom, mas não tem o poder de cumprir. Aí está a impotência do homem e sua necessidade de redenção. Sabemos o que é certo, aprovamos isto, mas o que está em nossos membros é outra coisa. Esse é o conflito que gera essa discrepância, essa balança que sobe e desce, sobe e desce. E neste conflito, algumas pessoas, elas entram numa situação muito complicada, psicologicamente. Pode entrar. Existe hoje uma doença psicológica chamada de bipolarismo. Isso é a medicina moderna que chama, mas o apóstolo Paulo já falava nesse texto, em Romanos 8. Esse desequilíbrio, essas duas coisas, né? Bem e o mal coexistindo dentro de nós. E o mal tendo a força de nos bloquear. Verdade, irmão Jorge? Aproveitando essa parte que você está falando aí, você falando das leis que estão postas aí diante de nós para ser obedecida, eu ainda vou mais longe, porque eu sei, entendeu, que a maioria das leis hoje dispostas diante de nós para ser obedecidas, na realidade estão sendo questionadas por nós mesmos se valia ou não, né? Verdade. E isso é uma demonstração, aqui eu não estou julgando a lei, porque tem muita lei e eu não sou jurista aqui para estar debatendo lei. O que eu quero dizer é que a maioria dessas leis são questionadas na própria justiça. Por quê? Porque os seres humanos, eles estão cada vez mais, não susceptíveis, vamos dizer assim, a viver dentro de ordenanças criadas. As pessoas, elas não querem ordenança. Nós estamos caminhando para uma situação em que a coisa vai ficar mais anárquica. Eu estou tentando não falar difícil hoje, né, Liliane? Mas está complicado. Tá. A anarquia está Caótico, né? Está ficando a coisa muito caótica na face da terra. Não é só no Brasil, não, na face da terra. Né? Você observa as pessoas praticando determinadas coisas que vai contra todas as leis que estão criando, apesar da gente saber que tem algumas leis que são criadas ao bel prazer de quem criou para benefício próprio, né? Eu não vou aqui entrar nesse mérito, né? Mas a verdade é que a nossa existência dentro desse mundo que
que nós estamos vivendo sem a redenção, tudo isso está acontecendo por causa da falta de libertação do pecado, da redenção, né? E como a gente falou no princípio aqui, Erivelto, da questão da influência maligna, né, nós vamos ver aqui em Efésios, né, capítulo 6, versículos 11 e 12, né? Diz assim, Efésios 6, 11 e 12: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porquanto nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste sistema mundial em trevas. Observe essa versão. Contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Observe, eu vou repetir esse texto de para a gente falar sobre ele aqui. Porquanto nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. O apóstolo Paulo está aqui praticamente mostrando a fotografia da coisa. Até parece que ele está presente aqui com a gente, né? Com esse texto. Sistema mundial em trevas. É outro conceito bíblico, em trevas é relacionado com o pecado. Porque a luz representa Deus. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. A palavra de Deus é a luz. E quando fala em trevas, está falando do pecado. E aí o texto diz aqui, né? A nossa luta não é contra os seres humanos. Ou seja, o ser humano em si, na realidade, ele está realizando algo que não foi produzido nele, né? Foi algo que foi injetado nele pela influência, né, dos seres malignos, né, as potestades, os dominadores desse sistema. Porque, olha, toda qualidade de mal que existe na face da terra hoje. O mal, quando eu digo a você, não é somente a finalização dele, não. Né? Porque geralmente as pessoas elas vão olhar somente para a finalização da coisa. Né? Mas o mal, ele começa a ser projetado, né, e idealizado dentro dos corações das pessoas. Jesus o disse, né? Jesus falou isso. Se eu não estou enganado, o Evangelho segundo escreveu Marcos, né, capítulo 7, ele vai falar sobre isso. Jesus declarou que a fonte é o coração do homem. Mas esta fonte, ela recebe as influências malignas, né? Que são as fontes exteriores ao homem. Isso. Nós não estamos falando aqui em batalha espiritual, porque esse não é nosso assunto hoje, mas vale a pena fazer algumas pontuações aqui. Em primeiro lugar, a gente observa quando acontece determinados crimes hediondos, como ultimamente vem acontecendo. Como aqui na Paraíba me aconteceu. E o filho matar a mãe com não sei quantas facadas. Mortandade de criança. Esse sumiço de criança que tem. Que os jornais traziam, mas a Folha Universal trazia, né? Não sei quantas crianças desaparecidas. Pessoas dadas como desaparecidas que ninguém nunca mais encontrou. Existe coisa por trás. Então, determinadas regiões do mundo, tanto no Brasil como lá fora, existem atuações de principados, de demônios, que eles têm um campo de ação. Por exemplo, o sanguinarismo tem um campo de atuação. Aí, noutra questão, a questão de ocultismo, já vê outra casta de demônio que trabalha nessa área, por aí diante. Porque eles são organizados, né? São organizados. Ninguém fica pensando, desculpa a entrada assim repentina, ninguém pense que Satanás é desorganizado, não. Ele é muito organizado. Ele sabe o que está fazendo. A única coisa que ele é teimoso é que ele sabe que ele não vai ganhar a guerra. Mas continua tentando. Sempre sim. Porque o vencedor de tudo isso vai ser Jesus. Já venceu, Ele já é vencedor. Falta consumar de uma vez por todas, né, essa vitória na cruz
né, com a redenção total do ser humano que crê nele. Mas a verdade é que o maligno, né, o diabo e os demônios, que são uma quantidade enorme, né, até porque a Bíblia fala que quando o inimigo se rebelou no céu lá em cima, ele conseguiu trazer para o lado dele a terça parte dos anjos criados, e a Bíblia diz que não dá um número exato, mas dá uma ideia da quantidade são milhares de anjos criados, né? Uma terça parte disso é um bocado de Muita anjos, coisa. né? Muita coisa que estão Hostes. espalhados, né, É um termo que Paulo emprega, hostes espirituais. da maldade. Hostes, quer dizer, muitos, Demônios, né, atuando na né? face da terra. Legiões, Isso. legiões também. São Então, concluindo, termos bíblicos, né, que isso é vejam só utilizado. a que influências nós estamos expostos neste mundo sem redenção. Forças contra as quais nós nada podemos. Não pense que você pode. Ninguém pode nada contra o pecado sem Jesus. Ninguém pode nada contra o pecado, contra Satanás e seus demônios. Então, isto fica evidente que nós necessitamos de Jesus. Por isso que nós pregamos Jesus como Senhor e Salvador desse mundo sem redenção. Dentro ainda desse tema, para a gente seguir adiante, Erivelto, se existe uma coisa que acontece com os seres humanos na face da terra, que o inimigo tem conseguido implantar na mente das pessoas, é controlar a pessoa através do pecado e o pecado se tornar algo de forma prazerosa para a pessoa. Os pecados praticados, pelo menos aqui no nosso país, né, porque de repente alguém pode nos assistir aí em outro lugar, né, o pecado mais comum, os mais comuns, vamos dizer assim, no nosso meio é o que? É o consumo de droga, é o consumo de bebida, né? É o consumo de prostituição. E as pessoas, elas não atentam para o grau de destruição que esse tipo de prática pode levar ao ser humano, né? Ele só vê a parte prazerosa desse pecado praticado. E isso é mais uma artimanha que o inimigo usa de transformar o pecado em algo prazeroso, e as pessoas se esquecem do perigo que ele é, tanto fisicamente como espiritualmente, porque quanto mais a pessoa peca, mais ele se afasta de Deus, mais ele não tem condições de ter comunhão com Deus vivendo na prática do pecado. Esse é o grande problema do ser humano. Então as pessoas preferem o quê? Eu já vi gente dizer, isso é muito antigo que eu vou dizer, assim, pelo menos para nós aqui, né? Eu me lembro de pessoas que quando a gente saía para evangelizar pessoalmente, e de vez em quando me encontrava com algumas pessoas e tinham uns dizer, mas rapaz, eu acho até legal esse negócio de ser crente, eu acho até bonito, mas eu não vou deixar de tomar minha cachaçinha, de fumar meu cigarrinho, de fazer outras coisas que eles mencionavam e etc, para ser crente, porque crente tem que deixar de fazer tudo isso. Aí apresentava isso como desculpa para não ser um cristão, porque ele ia abandonar o pecado que ele tinha prazer. E quem é que consegue fazer isso com a pessoa? É o inimigo de nossas almas, as influências malignas que vêm através de Satanás e seus demônios para escravizar as pessoas. Por isso que o mundo é um mundo sem redenção. Exato. Por que é que nosso país, chamado cristão, né? Entre aspas, o cristianismo histórico, desviado da verdade do evangelho, né? Porque não é o cristianismo bíblico. Por que que nosso país, a grande maioria sabe que só Jesus Cristo salva, só Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, que o evangelho é o único meio do homem ser redimido dos seus pecados, e ainda assim não, as pessoas não tomam consciência dessa realidade, porque há uma operação de Satanás por trás, como diz Paulo em Coríntios 4:4, que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, dos descrentes,
para que não lhes resplandeça, não brilhe para eles a luz Do do Evangelho. Evangelho. Então, eis a razão. Oi, Mesmo sabendo dessa realidade, mas estão com as suas mentes no escuro. qual é a solução para isso tudo? Porque existe solução. A gente está mostrando a situação do Graças a problema, Deus. mas existe solução. Porque não adianta a gente mostrar um problema e não mostrar uma solução Com para ele. certeza. Né? A Bíblia diz em Lucas, no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 19, versículo 10. Eu vou ler aqui rapidamente. Lucas 19, 10. É a história linda de um camarada chamado Zaqueu, mas a gente vai pegar só um pequeno texto aqui para falar da solução. Né? Lucas 19, 10 diz assim: porquanto o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Observe o texto, que o que estava perdido, né? Por quê? Em contexto social, para entender isso aqui, quando você vai ler o contexto, né, desde o capítulo, do versículo 1 desse capítulo, a sociedade judaica, ela costumava excluir os publicanos, né, da comunhão nas sinagogas e os considerava como pecadores. E também considerava eles como se não fossem membros da família de Abraão, ou seja, um judeu verdadeiro. Aí Jesus faz o quê? Jesus reconduz Zaqueu à sua condição de filho de Abraão, não apenas pela linhagem, Glória a Deus. né? Mas sobretudo pelo seu andar nos passos da mesma fé que teve Abraão, Graças a Deus. certo? Não é assim, Erivelto? É assim, chegando aqui no nosso estúdio, Minha irmã para Sandra, brilhantar com a busca sua de uma chave. presença. Ela só não vai aparecer, mas a irmã Sandra chegou por A aqui. Sandra, digníssima esposa do irmão Jorge, nossa querida irmã Sandra. Então, irmãos amados, seja bem. Jesus fala para aquele homem, né? Na casa daquele homem, Zaqueu. Porque o Filho do Homem veio buscar E salvar o que se havia perdido. o que se havia perdido. Essa palavra perdido quer dizer está extraviado. É como um pastor que perde uma ovelha, uma pessoa que perde um bem, um dinheiro, por exemplo, um objeto. Está extraviado, está fora das suas posses. Então, o pecador perdido é aquele que está fora das posses de Jesus. E por isso Jesus veio esse mundo para resgatá-lo. Perdido também sem rumo, sem direção. Mas Jesus Cristo veio para seu caminho. Glória a Deus. Glória a Jesus por isso. Por quê? Ai de nós se não fosse Jesus Cristo. Porque não existe solução fora de Cristo para a humanidade perdida. Diga-se de passagem, nós que estamos aqui, nós no outro tempo também éramos e estávamos em um estado de perdição. Extraviados. Mas pela misericórdia e graça de Deus, nós pregaram o Evangelho de Jesus Cristo para nós nos arrependemos dos nossos pecados, cremos no Evangelho e em Jesus Cristo, e hoje estamos aqui pela misericórdia de Deus, porque de nós mesmos a gente não tinha condições, como o texto que a gente leu de Verdade. Romanos, né? O que a gente queria fazer, que era para ser feito, não fazia. Fazia o que era para não ser feito, É verdade. por causa do pecado que atuava na nossa vida. E ainda hoje ele vive tentando, porque todo dia você olha, abre a porta, ele já está se apresentando diante de você. Mas a graça de Deus nos capacita Amém. a dizer não, Erivelto, para o Verdade. pecado. Porque Jesus, ele veio, né? A Bíblia diz num texto conhecidíssimo, que até, se eu não me engano, a gente já leu bastante ele aqui, mas não custa nada ler de novo, porque tudo que a gente faz de novo, né, é porque é para o nosso próprio bem. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, Jesus conversando com Nicodemos,
ele vai dizer o seguinte, eu vou só ler aqui para a gente, né, tomar posse de novo. João 3,16. Deixa eu só localizar aqui rapidamente. Vai dizer o seguinte, Erivelto. Glória a Deus. Maior versículo, né? Conteúdo da Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, né, e esse mundo aqui que ele amou de tal maneira, é justamente esse mundo sem redenção, viu? Que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, existe, né, um juízo que está cada vez mais próximo dos seres humanos, se aproximando. Olhe, só para refrescar sua memória, quando você morrer, você não vai ser aniquilado. Só seu corpo físico que morre, mas depois vai ser ressuscitado. Não sei se para a ressurreição da vida, né, ou a ressurreição da morte eterna, que é justamente o tipo de uma prisão perpétua para sempre, é prisão eterna, Distante de Deus. distante de Deus. Porque tem gente por aí que acredita que morreu, acabou, né? Tanto que tem um monte de gente por aí acreditando no que Satanás fala e vai e comete suicídio pensando que os problemas deles acabaram. Só que os problemas deles praticamente começou naquele momento ali, que ele, né, resolve dar cabo de sua vida física. Os problemas dele começam ali, só que ele descobre do outro lado que não tem mais jeito de voltar, a não ser que Deus queira trazer o camarada no milagre de volta, né? Porque tem que ser milagre para trazer de volta. Aí o que é que acontece? Esse juízo, Erivelto, ele está chegando. Está iminente. Eminentemente próximo, né? Usando essa palavra de domingo de noite, né? Eminentemente, né? É. Só que os seres humanos acreditam que não vai ser bem desse jeito, a maioria deles. Não, né? Porque hoje tem aquele povo que diz assim, Deus é um Deus de amor. Eu sei que Deus é um Deus de amor, é um atributo de Deus, o amor. Mas ele também é justiça, é outro atributo. Esses atributos se comunicam entre si sem produzir nenhum tipo de erro na pessoa de Deus. Então, amor e justiça faz parte do mesmo ser. Ele vai julgar assim todas as pessoas que vivem cometendo pecado e morrem nessa prática. Porque enquanto você está vivo me escutando aí, e escutando a Erivelto aqui, e outros pregadores que ainda pregam a verdade, você está tendo a oportunidade de se arrepender dos pecados cometidos e se entregar a Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor de sua vida e passar a viver uma nova vida. O problema, Erivelto, é quando o cara morre. É verdade. Sem a redenção e sem o perdão dos pecados. Aí já não tem mais jeito. Não é mais para a gente concluir hoje, Erivelto, a gente vai ver aqui, quando Mateus, no capítulo 1, escreveu a respeito de Cristo conosco, né? Mateus, ele vai narrar aqui a história de quando a notícia do nascimento de Cristo foi dada a Maria, né? Mateus capítulo 1, 23 diz assim, aliás, ele vai citar Isaías, né? Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado de Emanuel, que significa Deus conosco. O maior privilégio que os seres humanos tiveram nessa época aqui foi receber o próprio Deus em carne. Glória a Jesus por isso. Glória a Jesus. Maria foi a pessoa que teve o privilégio de gestar Jesus Cristo, né? É verdade. Porque, aproveitando o gancho aqui, viu? A concepção foi sobrenatural, viu? Agora o nascimento foi natural. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que Maria não teve nenhum contato físico com José para engravidar, mas o menino foi gerado pelo Espírito Santo, Parto normal. né? Foi gestado durante 9 meses e nasceu normalmente como qualquer criança. E outra coisa que eu vou aproveitar para dizer aqui,
contigo. é que a divindade de Jesus ficou só com ele, viu? Não passou para Maria, não. Maria continuou sendo uma mulher igual às demais, tá certo? Mesmo que você não goste do que eu estou dizendo, mas é o que a Bíblia fala. Se não fosse assim, no canto dela que Lucas narra, ela não tinha dito que precisava de um Salvador, não é isso? Mas não é esse ponto que eu quero falar aqui hoje. Quando o irmão Jorge fala, uma mulher como as demais, no aspecto geral da humanidade, né? Do Isso. sexo feminino. Porque o fato dela estar a mãe de Jesus, A mãe Cristo, humana de Jesus. como homem, Jesus como homem, isso não deu a ela nenhum poder ou autoridade acima, para ser superior aos outros. É um equívoco do romanismo. Ela não se transformou num ser divino. É um equívoco do né? romanismo exaltar ela acima, porque ela é bem-aventurada entre as mulheres. Não é sobre as mulheres, é entre. Vamos Entre fazer o aquelas seguinte. que são bem-aventuradas. Vamos fazer o seguinte. Depois, futuramente, se Deus nos permitir, aí nós vamos entrar nesse assunto aí de forma mais profunda. Por quê? Porque tem muita... Aqui nós não estamos desrespeitando a pessoa dela. Bíblia, é a Certo? palavra É de o que Deus. a palavra de Deus diz. Ela merece toda a consideração. Ela não tem poder divino, ela não transformou-se num Deus ou numa deusa. Ela não possuía nenhum atributo exclusivo de Deus, como hoje se vê. Aliás, há muito tempo, né? Plantaram a mentira e ela virou uma espécie de verdade, entre aspas, para alguns. Tornou exemplo Mas- de espiritualidade. Deixe-me ler aqui o último texto de hoje, que está no capítulo 28, segundo escreveu Mateus, no versículo 20, diz assim: ensinando-os a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado, e assim eu estarei permanentemente convosco até o fim dos tempos. Ou seja, Jesus ele voltou para o céu, mas ao mesmo tempo ele está conosco através do Espírito Santo. Porque ele disse lá, já esse texto chama outro, porque a gente tem que falar e mostrar, né, Elivelto? Verdade. João 14, vou ler agora, João 14, se eu não me engano, 23, diz o seguinte: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, e meu Pai o amará, e nós viremos até ele e faremos nele nosso lar. Em outras versões, faremos nele morada, né? O que é que isso quer dizer? Quer dizer que na pessoa do Espírito Santo, o Pai e o Filho estão presentes conosco diariamente na vida daqueles que creram no Evangelho e entregaram a vida a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então, a nossa existência num mundo sem redenção, tudo o que está acontecendo na face da terra agora, nesse exato momento em que já aconteceu, acontece pelo fato de não existir redenção na vida das pessoas. Por isso que a gente vê tanta qualidade de atrocidade. Erivelto falou aqui do filho que matou a mãe, e eu estava me lembrando daquele camarada que chegou lá, naquele povo lá do Afeganistão que a gente fugiu, Erivelto, não sei se você viu, Atentado. e se explodiu no meio dos camaradas lá e matou lá um monte de gente. Ele matou a ele mesmo e matou um monte de gente. Por que que isso acontece? E isso é o pecado atuando na vida das pessoas. O diabo chegou em algum momento e disse para ele que se ele se matasse, né, e matasse outras pessoas que são consideradas infiéis, ele ia ter uma recompensa no paraíso. Veja só que negócio complicado, né? Então o cara passou a acreditar nisso e se preparar para chegar esse, entre aspas, um grande dia para ele, que não foi um grande dia, porque assim que ele morreu, ele descobriu que era tudo mentira o que disseram a ele aqui enquanto ele estava vivo, certo? Então Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família, ore pelo nosso país, as nossas autoridades, né, porque eles necessitam disso, até porque eles também estão sujeitos a tudo isso que nós estamos falando aqui. E nossa função como crente é orar, buscar a Deus, enquanto nós estamos aqui, porque Jesus está voltando, os sinais estão se cumprindo à vista de quem quiser ver. Deus abençoe você. Saudação final do nosso irmão Erivelto. Uma boa noite para todos, uma boa semana, grato pela audiência e que Deus nos abençoe. Compartilhe nossos vídeos
Nos segue no Instagram, no Facebook, no YouTube, né? Procura os nossos podcasts e até a semana que vem, se Deus quiser, com mais um programa de Volta para a Palavra. Deus abençoe sua vida e a todos que estiveram comigo hoje, né? Eu vou falar daqui a pouco no chat de um por um, mas Deus abençoe você e sua vida, é a nossa oração, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. È forte, non vacillare.